Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Muito obrigado por sua companhia. Obrigado por escolher aplicar esse tempo, dedicar esses momentos para podermos estudar juntos a palavra de Deus. E hoje nós estaremos introduzindo a segunda lição desse trimestre, cujo tema será a lição da história de Moisés. Uma lição fantástica. O tema da lição dessa semana está baseado no texto de 1 aos Coríntios, no capítulo 10, versos 3 e 4, que diz assim: todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. De forma muito especial, o estudo de hoje, desse dia, do sábado, está baseado no texto de Deuteronômio, capítulo 1, verso 1, que diz assim: são essas as palavras que Moisés falou. Precisamos compreender aqui em que momento é que o livro de Deuteronômio foi escrito por Moisés, ou os discursos que são ali mencionados, quando é que eles tiveram origem. É interessante que no próprio texto nós descobrimos que era o 40º ano desde que Israel havia saído do Egito. Portanto, era o último ano de peregrinação pelo deserto. O povo de Israel havia passado por muita história naquele tempo todo. Tivemos a oportunidade de analisar algumas delas na semana passada. Mas de maneira bem especial, precisamos compreender é que aquela geração que havia saído de lá do Egito, ela não existia mais. Toda aquela geração havia tombado no deserto durante aqueles 40 anos de caminhada. Moisés agora era o último remanescente desse povo. E Deus já havia dito a ele que dentro de pouco tempo ele iria até o Monte Nebo, lá nas campinas de Moabe, lá em Deuteronômio capítulo 34, verso 5, isso é mencionado, aonde ele morreria e seria sepultado. Deus também mencionou que ele deveria escolher Josué como seu sucessor, apresentá-lo à nação, e então teria a oportunidade de se despedir do povo. Moisés tinha uma preocupação. Eles estavam agora mesmo na parte leste do Rio Jordão. Especificamente, quando nós olhamos para o texto bíblico, nós entendemos que eles estavam a leste do Jordão, lá em Deuteronômio 1, verso 1, isso vai aparecer, que é, na verdade, a Transjordânia, de frente para a Terra Prometida. Números 36, verso 13, vai mencionar isso. E era também ali o 40º ano, Deuteronômio 1, verso 3, vai mostrar. Ou seja, já era o último ano de jornada do povo pelo deserto. Mas aquelas pessoas que ali estavam, eles não tinham tido a mesma experiência que seus pais. Eles ouviam falar que os pais tinham nascido na escravidão, que tinham sofrido muito embaixo da opressão dos egípcios, que Deus havia enviado pragas sobre aquele país e havia feito com que a maior potência em termos mundiais naquele tempo, que era o Egito, ficasse completamente prostrada diante do Deus de Israel. Os próprios deuses do Egito foram atacados nas 10 pragas que Deus enviou sobre o país. E como se isso fosse pouco, enquanto eles estavam seguindo já para a terra de Canaã, quando o faraó muda de ideia e vai tentar trazer o povo de volta, o Senhor Deus abre o mar vermelho para que eles passem seco. Quando o faraó e o seu exército vêm atrás, o mar se fecha e todo o exército do faraó morre afogado. Mais do que isso, quando chegaram do outro lado e tiveram fome, sede, quando se preocuparam com as suas roupas, o Senhor Deus providenciou absolutamente tudo o que eles precisavam. Mas essa geração, que recebeu tanta provisão da parte de Deus, não foi capaz de acreditar nas promessas do Senhor Deus. E por isso, acabaram tendo que dar meia volta e caminhar pelo deserto durante 40 anos. Essa geração tinha tombado no deserto. Essa nova geração agora, que eram os filhos deles, que haviam nascido já num contexto de deserto, já nasceram em peregrinação. Todos mais jovens, em termos gerais, com menos de 40 anos. Haviam apenas ali 3 homens nessa altura que tinham mais de 40 anos. O próprio Moisés, que agora era o mais velho de todos, com 120 anos de idade,
você encontrava ali também Caleb e Josué, ambos com algo em torno de 80 anos de idade. Entretanto, o restante da nação não tinha tido a oportunidade de visualizar as grandes obras de Deus. É exatamente por isso que quando o livro vai começar, Moisés, ele quer deixar claro algumas coisas. A primeira frase que vai dizer, essas são as palavras que Moisés, servo do Senhor, disse. Essa primeira frase mostra que Moisés é o autor, mas ao mesmo tempo nos lembra que a palavra, ela era de Deus e não apenas de Moisés. Moisés era apenas um instrumento usado por Deus. Nós precisamos nos lembrar bem disso. O conteúdo do livro de Deuteronômio foi escrito por Moisés. Mas como o próprio Pedro mencionou, muitos séculos mais tarde, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então, o conteúdo desse livro, ele é de autoria de Moisés, mas o Espírito de Deus falou através dele. E um detalhe muito importante é que aquele era um tempo do cumprimento de profecias. 400 anos antes, Deus havia prometido a Abraão que a sua descendência teria a oportunidade de tomar aquela terra, de tomar posse daquela terra. Nessa perspectiva, as pessoas estavam agora olhando para a terra de Canaã, estavam mesmo ali, na Transjordânia. Olhavam agora para frente, eles viam a terra de Canaã estava ali, na frente deles. O que é que eles fariam? Eles acreditariam nas promessas do Senhor? Acreditariam naquilo que foram as profecias feitas a respeito daquele tempo, daquela geração? Ou eles agiriam igual seus pais haviam agido em Cades Barneia, 40 anos antes? Tudo isso preocupava muito Moisés. E é exatamente por isso que ele vai começar um processo de recapitulação da história sagrada. E alguns temas que ele vai mencionar dentro dessa recapitulação, pelo menos 4 temas que a gente vai ver durante essa semana. Primeiro, lembre-se e espere. Lembre-se do que Deus fez no passado e espere pelo que ele vai fazer agora, no presente e no futuro. Depois, Deus luta pelo seu povo. As batalhas que teriam que ser travadas contra os cananeus seriam vencidos não apenas no poder do povo, mas seriam vencidos pelo poder de Deus. O povo seria apenas um instrumento de Deus para fazer aquilo que Deus esperava que fosse feito na conquista da terra. Um outro tema é que Deus sempre cumpre as suas promessas. Os seus pais tinham tido dificuldade de crer nas promessas de Deus. Agora, eles teriam que decidir se creriam ou não. E um outro detalhe é que Deus sempre trabalha em cima da graça e da justiça. Eles deviam se lembrar disso. E se eles mantivessem esses 4 elementos diante deles, então eles poderiam ter certeza de que a terra de Canaã seria absolutamente deles. Numa época em que estamos exatamente diante da Canaã celestial, no tempo em que as profecias do passado estão se cumprindo, bem na nossa frente. É um tempo em que esse prólogo, essa introdução do livro feita por Moisés, vai nos ajudar a entender que nós também precisamos colocar em prática esses mesmos 4 temas. Precisamos olhar para o passado, lembrar daquilo que já aconteceu, das coisas gloriosas que Deus fez na história de Israel, e nos lembrar que nesse tempo, o Senhor Deus fará também grandes coisas. Devemos lembrar que Deus luta pelo seu povo, e tudo aquilo que Ele espera que façamos nesse tempo, enquanto conquistamos a terra de Canaã, e nessa conquista teremos que enfrentar o inimigo, bem como desafios tremendos, profetizados pelo próprio Cristo e pelos apóstolos, que teriam lugar exatamente antes do retorno de Jesus. Precisamos nos lembrar que Deus luta por nós. Precisamos nos lembrar que Deus cumpre as suas promessas e que a nossa história também tem que ser desenvolvida em cima da graça e da justiça de Deus. E sendo assim, teremos a oportunidade de passar pela mesma experiência que Israel passou, de tomar posse da herança que o Senhor Deus sonhou em dar para o seu povo. Na história do primeiro Israel, a Canaã terrestre. Na nossa história, a Canaã celestial. Vamos orar pedindo a Deus para vivermos essa realidade? Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor tem planos para nós. Ajuda-nos a viver Teus planos e a entender o que o Senhor espera de cada um de nós, nesse tempo tão importante e solene, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?